Olá, pessoal! Então sejam bem-vindos a mais um Pode Comercializar, seu guia para uma comercialização inteligente. E hoje a gente está com duas convidadas especiais aqui, né, recebendo esse podcast. A Adri, do setor de crédito, e a Cris, também do setor de crédito. Oi, pessoal. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as linhas do governo. Vocês mandaram algumas perguntas para a gente vai debater elas aqui. E a primeira pergunta que a gente recebeu, meninas, é a seguinte: quais as linhas ou possibilidades de créditos com recursos do governo? Então, hoje a gente trabalha com linhas de crédito via BRDE e via Banco Sicoob, que atende o portfólio ali do BNDES, né? Dentro do BNDES a gente tem uma ampliedade ali de linhas de crédito e finalidades específicas, né? Então a gente consegue atender o cooperado. Além disso, a gente também trabalha com o FINEP. O FINEP em si, ele tem uma complexidade, né? A gente tem que entender qual é a finalidade, qual é a inovação do cooperado, o projeto que está envolvido, a gente tem que ver ali o enquadramento certinho. E além disso também, hoje a gente está com duas linhas disponíveis para Santa Catarina, que é o Pronamp BRDE e o Pronamp SC Badesc. Legal. Além dessas linhas, que é recurso de terceiros, a gente atende com fundo garantidor do governo, algumas linhas com recurso próprio da cooperativa. E muitas vezes gera dúvidas no pessoal. Esse recurso é da cooperativa, vai para a carteira ou não. Então, aí que daí nós temos o FGI-PAC, que é recurso próprio da cooperativa, porém, fundo garantidor do BNDES. Nós temos o Pronamp Federal, que é fundo garantidor do governo federal. E também nós temos o FAMP, que é fundo garantidor do SEBRAE. Então, o que isso quer dizer? Se o cooperado ficar inadimplente, aí esses fundos vão cobrir a operação. Porém, o valor das operações realizadas, ele vem para a carteira. Existe uma rentabilidade maior na carteira de crédito. E mais seguro também para a cooperativa, mesmo. né? E rentabiliza melhor daí para a cooperativa, legal. Maior. E como que é a composição de taxa de juros nessas linhas aí que vocês mencionaram? Então, via BNDES, a gente tem a composição da taxa que seria o spread do BNDES, daí a gente tem que somar com o spread da cooperativa, ali, que é aquele 3,5%, e mais o indexador da taxa. Então, via BNDES, a gente tem ali o indexador ATFB, que é a taxa fixa do BNDES, então a gente consulta ela no site ali do BNDES e faz a composição. Existe também a TLP, que é a taxa de longo prazo, então essa TLP ela tem parte fixa, que a gente tem no site do BNDES, e parte varia pela inflação. Já nos Pronamps ali, o BRDE é a taxa Selic mais 5%, com o subsídio dos 5% ali, mantendo as parcelas em dia. E já no Pronamp Badesc SC, já é 1,66 a taxa bruta, daí tem o desconto dos 40% dos juros, ali para o cooperado ele sai 0,99. E no FINEP, ele tem parte fixa, que é disponibilizado, e daí ele varia um pouquinho pela TR. Já nas operações ali com fundo garantidores, né, o FGI é taxa fixa de 1,75, mas não é uma taxa definida na cooperativa. Essa taxa é a nível nacional, então todas as instituições seguem a mesma taxa de juros. O Pronamp é 6% ao ano mais Selic, e aí a gente até tem uma possibilidade de reduzir um pouco esse 6%, mas pensando em rentabilizar a cooperativa, a gente permanece no 6%, e olhando também pro risco e tal, a situação do mercado, assim como as demais instituições. Eu acredito que a maioria que estão operando, eles operam com 6%. E o FAMP, a gente segue precificação da cooperativa, assim como as demais linhas da tabela. Legal. E a questão de IOF, como que funciona nessas linhas aí de crédito? Então, assim, via BNDES, BNDES BRDE, ele tem a alíquota de 3,38%, exceto as linhas FINAME, que são isentas de IOF, e também o FINEP, que é isento de IOF. Já esse IOF, ele é debitado à vista da operação, então o crédito, quando ele cai na conta do cooperado, ele já cai o valor líquido. Interessante. Já as operações com fundos garantidores, ele segue a mesma metodologia das demais linhas da cooperativa com recurso próprio, demais linhas que estão na tabela. Não tem, assim, nenhuma variação. E um dos itens bem importante, né, que não é possível financiar o IOF nessas linhas. Então, já debita, entra o valor líquido. Isso mesmo. Interessante isso. E questão de documentação, assim, é muito complexo? Como que é essa parte da tomada de documentos ali por...
Não, basicamente é os documentos da empresa ali, né? A gente tem os documentos contábeis, como a DRE e o balanço. Vai ter ali, a gente vai fazer as consultas ali nas CNDs, nas consultas TCU ali. A gente precisa do print do E-Social ali para mostrar que grupo que a empresa pertence. Mas são coisas assim que a empresa ela tem que ter em dia as obrigações. Então, para nós ali, é bem importante que já venha a documentação correta, mas às vezes o que faltar, alguma coisa, a gente vai auxiliando também para fazer bem certinho a operação. É a mesma coisa nas operações com fundos garantidores. Ele não vai mudar muita coisa das demais linhas que nós temos na cooperativa. Então, ele só, o documento adicional ali, alguma linha ou outra que ele vai pedir é CND e autorização para consulta do faturamento. Então, isso aí. E uma das coisas assim bem importante que a empresa ela precisa apresentar faturamento, né? Não pode ser faturamento zero, porque senão depois, se tiver necessidade, a gente não vai ter cobertura do fundo garantidor. Perfeito, interessante. E assim, pensando agora na cooperativa, o que é mais vantajoso? Essas linhas que vocês falaram ou as linhas da tabela de juros lá? Assim, olha, depende muito do associado, principalmente, porém a gente sempre vai dar prioridade para as linhas com recurso próprio da cooperativa. Se for o caso, com fundo garantidor, que a gente tem ali uma perda esperada menor e uma segurança devido à garantia maior para a cooperativa, né? Claro que ali nós temos as linhas FINEP, BNDES, o FINAME dentro do BNDES, que também são linhas vantajosas. Muitas vezes, um FINAME a gente não vai conseguir bater em taxa de juros nas nossas tabelas, de acordo com o risco do cooperado, algo nesse sentido. Aí a gente direciona. Assim como o FINEP, projetos de inovação. Infelizmente, a gente, com taxa de juros da cooperativa, a gente não vai conseguir atender nas mesmas taxas que FINEP disponibiliza. Então, é uma questão assim, a gente dá prioridade para recurso nosso, que entra para a carteira, rentabilidade maior, como eu comentei anteriormente, né? Mas a gente também não quer perder o cooperado. Se ele, às vezes, tem condições melhores em outra instituição, não tem, né, a gente vai fazer essas operações, assim como as linhas do Badesc, subsídio do governo. É claro que a gente, como cooperativa, também a gente vai dar a oportunidade para o associado estar contratando conosco. Ou seja, tudo tem que analisar a situação de cada caso para... É uma questão assim de negociação mesmo, né? Com o cooperado ali, a gente adaptar a melhor situação. Entender a necessidade do cooperado. Né? Isso. Às vezes a gente sabe que tem alguns, principalmente esses que pegam Badesc, ou essa linha Pronamp Santa Catarina ali, que é o Badesc, ou o BRDE, é um público que não é tão tomador de crédito. Então, é claro, se a gente tem a oportunidade, a gente vai estar oferecendo para ele, né? E uma das coisas, assim, que vale a pena a gente repassar aqui, que essas linhas do governo, e seja também fundos garantidores, a gente depende de terceiros. Então, nunca se comprometer que vai dar certo. A gente depende de muita agilidade nessas operações, né? Mas, às vezes, de uma hora para outra, acaba o recurso. E aí, como que ficamos? Né? Então, assim, a gente sempre orienta assim, não se comprometer, principalmente as linhas que às vezes são lançadas, teve renovação de frota e assim, outras linhas, Fungetur lá no passado, mas até o momento não tivemos, né, novamente liberação de recurso, então é nessa ideia. Legal. E querem comentar mais alguma coisa que vocês acham interessante compartilhar com o pessoal, que possa ajudar eles na comercialização, no dia a dia Eu acho que é bem importante, assim, conversar com o cooperado, entender a necessidade dele, que nem principalmente, assim, quando a gente fala de linhas específicas, tanto do BNDES, o FINEP ali, você entendeu por que ele quer, mas por que você procurou essa linha? Qual que é o desejo? Da onde que veio? Para que a gente possa enquadrar, às vezes, ou seja, numa linha da cooperativa, que a gente sabe que o crédito via BNDES, o BRDE, o FINEP, eles são créditos demorados, a gente está falando, assim, de mais de 30 dias, então na cooperativa a gente sabe que a gente consegue liberar créditos bem rápidos, né, Adri? Então é importante, assim, eles investigarem e trazerem essas informações para que a gente possa fazer o enquadramento certinho e ficar feliz, né, o cooperado fica feliz com a cooperativa, né? Não, e é engraçado essa questão que você começou, porque ela se encaixa muito na minha área, na questão de seguro ali. A gente também tem que entender a necessidade do cooperado. Por exemplo, um associado ali que não tem uma casa. Por que eu vou comercializar um seguro residencial para ele? Eu não acredito que no crédito esteja a mesma coisa, entender a necessidade do cooperado e trabalhar em cima daquilo
que ele precisa, né? E uma das coisas, como a Cris falou, né, entender realmente a necessidade, mas ao mesmo tempo você buscar essas operações. Muitas vezes a gente tem uma insegurança em relação a essas linhas e aí nem oferece. Eu não vou oferecer porque é muito complexo, mas na verdade não. As propostas fluem, não é um checklist tão complexo como, né, talvez lá no passado a gente tinha um checklist mais complexo, mas hoje a gente tentou adaptar e deixar essas operações de forma simples, né? Sim. E a gente também tem toda uma... Os PAs, né? Eu digo, tem toda uma base de apoio aqui na sede também, que eles podem entrar em contato. Chama no Teams, dá uma ligadinha pra gente aqui, né? Não só você, né? Eu acho que todo o pessoal aqui da sede sempre tá disposto a ajudar, né? Disposição, né? Sim, exatamente. E assim, dependendo também... alguns projetos mais complexos, a gente também se disponibiliza para fazer uma visita junto ao PA, né, para ver essa questão do enquadramento. Tudo isso a gente sempre se coloca à disposição, né, Cris? Então, meninas, muito obrigado pelo tempo de vocês terem vindo aqui no podcast, tá bom? E mês que vem a gente vai ter mais um episódio com outro setor convidado. A gente logo vai mandar o forms para vocês, tá bom, pessoal? Então, é isso. Obrigadão. Tchau e até a próxima. Pessoal, tchau.